Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ciências, tá certo? Fica lá na página 53, tá certo? Onde a gente parou. E o nosso assunto é reprodução dos animais, certo? Assim como os demais seres vivos, os animais são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantindo a sobrevivência da espécie. De acordo com o tipo de reprodução, ela pode ser classificada em sexuada e assexuada. Primeiro a gente vai estudar sobre a reprodução sexuada. O que é isso, sexuada? É a que vai precisar do macho e da fêmea, né? Para poder se reproduzir, certo? Vamos ler? Geralmente em uma espécie existem indivíduos do sexo masculino, machos, e do sexo feminino, fêmeas. Os machos produzem as células reprodutoras masculinas, certo? Que são os espermatozoides, tá aqui grifadinho de amarelinho. E as fêmeas, elas produzem as células reprodutoras femininas, que são o quê? Aqui tem os óvulos, certo? As fêmeas têm os óvulos e os machos têm o espermatozoide, certo? A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. Observe, quer dizer, aqui é o espermatozoide do macho, tá certo? É o espermatozoide. E aqui é o óvulo da fêmea, certo? A célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, possui uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo, que é maior e imóvel, tá certo? Então, o espermatozoide se mexe, né? Parece um peixinho nadando bem rápido, certo? O espermatozoide. Mas o óvulo não se mexe, ele fica parado lá. O que vai fazer a fecundação é o espermatozoide entrar, certo? E ficar o embriãozinho lá. Vamos lá. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento, certo? Se você for assistir programas de animais, né, você vai ver lá na TV Cultura, na Sky, na Netflix, que eles não vão falar cópula. Pode até ser que alguns falem, porque a gente ouve mais acasalamento, é o que eles falam mais, é acasalamento, que é o namoro, né, do macho e a fêmea, tá certo? Se acasalando para ter filhotes. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião, que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pares. Certo? Então, ele vai entrar, né? São vários, não são só um, aqui foi uma foto só de um, né? Mas são vários que tentam entrar, certo? No óvulo, aqui só é um óvulo, né? Aí entra e aqui vai ser fecundado e ficar o embriãozinho. Por exemplo, quando ele passar alguns meses ou alguns dias, vai nascer, né? E aqui poderá ser o quê? Filhote de cachorro, pode ser de gatinho, pode ser de pessoa e por aí vai, né? Vamos lá. O óvulo fecundado dará origem a um embrião, já falei, não foi? Que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Isso aí, que vai nascer. Vamos lá para a página 54. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo uma multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. É assim que um novo ser vivo é gerado. Então, ele começa a mudar, começa a crescer, certo? Aqui tem vários, ó. E dentro está o embrião, tá vendo? E aqui são vários óvulozinhos. Tem vários, né? Isso aqui é o quê? Pode ser de peixinho, né? Porque tem vários óvulozinhos, né?
Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna, certo? Quando o espermatozoide com o óvulo, né, os dois estão namorando e o espermatozoide entra dentro da fêmea, tá certo? É chamado de fecundação interna, fica lá dentro da fêmea, certo? Podemos observar isso com os mamíferos, répteis, aves e insetos. Aqui tem um tipo de insetos namorando assim, ó. Tá vendo? O machinho e aqui a fêmea estão namorando. Aqui vai entrar o espermatozoide dentro da fêmea. Desse jeito que assim, ó, vai entrar e vai ser fecundado dentro dela. Certo? Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, do jeito que eu falei, né? Agora vamos ver aqui do sapo. Esse sapo aqui, vamos ler mais. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, certo? É chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático, na água, né? E resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea, certo? Então aqui, ó, o macho e a fêmea, né, estão namorando aqui, eles ainda vão se juntar, que nem isso aqui, né? Quando eles começam a namorar, aí sai o espermatozoide do macho e o óvulozinho da fêmea. Aqui eles, os filhotinhos, né, o espermatozoide quer dizer, né, filhote ainda não, é só quando tiver um embrião aqui dentro. Aí quando entrar aqui dentro do óvulo, vai formar um embriãozinho, ó, ovo fecundado, certo? Aí vai ficar aqui tudo juntinho, esperar o tempo de nascer. Aí quando tiver o tempo de nascer, nasce. Aqui é o girino, o filhotinho é girino, nasceu depois do ovinho, tá certo? Aqui, ó, juntou, tá vendo? Foi para o óvulo. Aqui tá o embriãozinho dentro do óvulo. Aí passou alguns dias e nasceu o girino. Tá vendo? Então, mesma coisa ocorre também com os peixinhos, certo? Eles, para namorar, eles ficam assim, um junto do outro. Um junto do outro. E isso ocorre do mesmo jeitinho desse que a gente tá vendo com o peixinho. Vai sair espermatozoide também, o óvulozinho vai ser fecundado, vai ficar alguns dias até nascer. Quem já assistiu Nemo, lembra, né, que os irmãozinhos de Nemo morreram tudinho, né? Lá naqueles ovinhos, morreram. E só ele que ficou, só ele teve sorte. Né? Porque existem alguns peixes que comem mesmo, viu? Que comem esses ovinhos do peixe, né? Tá certo? Então, vamos lá. Os anfíbios, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes, são exemplos de animais que possuem fecundação externa. Então, os anfíbios, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes, são exemplos, já está dizendo, várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa, desse jeito assim que eu mostrei, certo? Que tem no seu livrinho aí. Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Observe os animais a seguir. Olha só, aqui são tartaruguinhas. Elas desenvolvem fora da barriga da mãe, não é? Então, é um machinho com uma fêmea lá, namoram lá dentro do mar. Ela sai do mar para pôr seus ovos aqui na areia e cobre a areia, né, para esquentar eles. E quando chega certo tempo, né, as tartaruguinhas nascem e vai tudinho para a água. Assim como passou no repórter, né, em Piedade, tinha um monte de filhotinhos, né, se as pessoas pudessem ajudar, mas tem que deixar eles ir sozinhos para a água, certo? Aqui é outro tipo, né, é a onça, né, a onça tem filhotinhos na barriga, tá certo? Ela é mamífero. Né, tem os filhotinhos na barriga e certo tempo nasce, né, tem um tempo dela nascer lá, que ela passa, né?
Então, aqui é fora da barriga da mãe, né? Que põe o ovo, a tartaruga põe, coloca, deixa lá os ovinhos e cobre com areia. E aqui é dentro da barriguinha da mãe, certo? Como é a forma de desenvolvimento de cada filhote mostrada acima? Então, eu já expliquei para vocês. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe são classificados como vivíparos. Ela é mamífero porque nasce da barriga e mama, mas a classificação dela é vivíparo, certo? Vivíparo. Tá aqui o nome, vivíparo. Nas espécies vivíparas, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote, certo? Ela que vai em busca de alimento para ela. Primeiro eles mamam, né? Primeiro mama, certo? Todo dengo. Aí essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis e insetos, né? Peixes é a baleia, né? Vocês sabem que a baleia é mamífero, né? Tem alguns répteis que aqui tem falando e tem alguns insetos. Se aqui tá falando é porque tem, né? Olha o cachorrinho. Então, a cadelinha, né? A cadelinha aqui, ela está, ó, grávida, né? E aqui, ó, tá o embriãozinho. Ela namorou lá com o cachorro e ficou embriãozinho. Ela tá grávida de 2 cachorros. Não é isso? Tem gente que diz que é prenha, né? O nome. 2 cachorrinhos aqui, ó. Tem cachorro que tem muito mais, né? Cadelas que tem muito mais. Tem 4, tem 6, né? Depende da racinha delas. Certo? E ela é o quê? A cadelinha, ela é vivípara, né? Porque ela é mamífero e nasce da barriguinha. Não é isso? Os que se desenvolvem fora do corpo da mãe são ovíparos. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Certo? As aves também namoram do jeito do mamífero, certo? Só que, em vez do filhotinho ficar dentro da barriga, ela vai pôr, né, essa junção do óvulo com o espermatozoide. Então, ela põe os ovinhos e algumas chocam, né, para ficar quentinho, para ir esquentando até nascer. Certo? Bom, tem uns que não, feita a tartaruga. A tartaruga, ela coloca lá na areia, né, dentro do buraco, e com o tempo ela nasce. Bota a areia em cima. Quem esquenta ela é a areia. Certo? Ela não fica chocando não, né? A galinha, o pato e outros, os pássaros, né? Eles ficam chocando, tá? As galinhas são as mais brabas que tem, né? Se a gente for mexer numa galinha que tá choca lá, ela pica a gente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de mexer, de botar lá pra cima assim, mexer nos ovinhos lá. Fica querendo picar pra proteger os ovinhos dela, os filhotinhos dela. Ela nem nasceu ainda, mas ela é cheia de ciúme com os ovinhos dela. As aves, os sapos, os jacarés e vários insetos são exemplos de animais ovíparos. Ovíparos que nascem do ovo, certo? Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo-os aquecidos, certo? Porque dizem que se a galinha, o pato, não chocar direitinho, aí não nasce não. Às vezes nasce com problema, morre, entendeu? Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe, até o seu nascimento. São os animais ovovivíparos, certo? O que é isso? Vou explicar de novo. Tá pretinho aqui, ó. Ovovivíparos. Aí o que é isso? É o animal que namora normal como os outros, né? Mas, em vez de pôr o ovo e deixar lá, feito do peixinho, né? Feito que eu falei desse daqui que fica lá fora esperando. Ou então, ficar na barriguinha, feito esse aqui da cadelinha, né? O que vai acontecer?
ela vai fecundar o óvulo com o espermatozoide. Deixa eu mostrar aqui de novo. Vai fecundar, né? O macho e a fêmea vai entrar, o do macho, né? O espermatozoide lá no óvulo da fêmea. E vai criar um ovo, certo? Vai ficar no ovo. E esse ovo vai ficar dentro da barriga até chegar o tempo de nascer, certo? Aí esse é o caso do tubarão, que aqui diz, ó, algumas espécies de serpentes, né? Algumas cobras, alguns tubarões e invertebrados são ovovivíparas. Tubarão maco, um exemplo de espécie ovovivípara. Ó, tubarão maco. É uma fêmea aqui, né? Que fecundou aqui com o macho, né? Aí ficou dentro do ovo, dentro da barriga dela, até chegar o tempo, esse ovo se quebrar, né? Se quebrar e o filhotinho sair, né? Se quebrar, feito esse ovo aqui, ó, do patinho da galinha, quebra lá dentro dela e o filhotinho sai, certo? Esse ovo pode ser até meio molinho, porque por estar dentro da barriguinha dele, pode ser que não seja duro, né? Porque tá lá dentro, é mole, né? As coisas são mole lá dentro, certo? O período de desenvolvimento do embrião dentro ou fora da barriga da mãe varia de acordo com a espécie de animal. Cada um tem seu tempo de nascimento, de desenvolvimento, certo? As pessoas têm um tempo, o gatinho tem um tempo, o cachorro tem um tempo, o peixinho e assim vai, né? Cada um tem um tempinho para poder nascer, fica desenvolvendo, fica se alimentando ali, né, dos nutrientes, até chegar o tempo de nascer, estourar a bolsa e nascer, né? A gestação de um gato dura 2 meses só, do gatinho, 2 meses. Do ser humano, né, das mulheres, duram 9 meses, 8 a 9 meses, certo? Nunca passa não, tá? Tem gente que tira antes, que é por causa de complicações, né? Às vezes por causa da idade, tira antes, né? Depois que a galinha põe o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias, não é nem um mês, ó, pintinho. 22 dias ele passa lá no ovinho, né? O embriãozinho vai crescendo, vai se desenvolvendo lá dentro do ovinho. Quando chegar a 22 dias, eles nascem, certo? Se for bem chocado também, né? Que eu já disse a vocês que pintinho, patinho tem que ser bem chocado, bem esquentado. Reprodução assexuada agora, gente. Assexuada, o que é isso? Vamos ler? Na reprodução assexuada não ocorre a junção das células reprodutivas, ou seja, não precisa do macho e da fêmea junto, certo? Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação do outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem fecundação nesses casos, observem. Por exemplo, ó. Que são estrelas do mar, né? Ela vai se partir. Quando ela se partir, ela já dá origem a outro. Então, não precisa do macho e da fêmea aqui namorarem para poder ter outras estrelas. Só ela se partir, ela já vai dar origem a outra estrela. Tá certo? Incrível, né? As estrelas do mar são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte. Então, continuando nas estrelas aqui, gente. As estrelas do mar são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada, como eu falei, né? Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo normal, certo? Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho, certo? Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominado partenogênese, certo? Então, algumas formigas, algumas abelhas
conseguem ter seus óvulozinhos dentro dela sem ter um namoro com um macho, do machinho junto com a fêmea. Elas sozinhas produzem o ovinho, né, os seus filhotinhos, né, embriãozinho, para ter vários filhotinhos de abelhas ou formigas, aqui tá falando, né? Aí, ó, alguns animais, como a abelha e as formigas. Aí esse tipo de reprodução dá o nome disso aqui, ó, certo? Partenogênese. Grava bem esse nome, tá? Pode ter na atividade aqui, né? Você já sabe, mas é para vocês ficar ligados. Então, terminou nosso assunto e vamos para a atividade, certo? Responda as questões referentes à imagem a seguir. Olha só, falando dos peixinhos, eles namorando, tá vendo? Daquele jeitinho que eu falei, que fica assim, um junto do outro, né? Qual é o tipo de reprodução mostrado na imagem? Justifique sua resposta. Então, a reprodução dela é desse aqui, ó. Qual é essa reprodução? Reprodução, e tem o macho e tem a fêmea. Né? Aqui também tem o macho e a fêmea. Então, qual é o nome dessa reprodução? Produção sexuada. Aí tem perguntando, tem mandando justificar. Aí você justifica aí. Reprodução sexuada, vírgula, porque está ocorrendo a união das células reprodutoras do macho e da fêmea, certo? Como é o tipo de fecundação dessa espécie de peixe? A fecundação dela, ela é interna, desse jeito assim, deixa eu mostrar. Ela é interna assim ou é externa assim? Aí você coloca lá. Fecundação externa, tá certo? Com o passar dos dias, o que vai ocorrer com os ovos fecundados? O que vai acontecer com os ovozinhos do peixe que estão fecundados? Aí vocês colocam lá. Vão dar origem ao embriãozinho, né? Que eu disse a vocês, quando o espermatozoide, né? Aqui, ó. Espermatozoide se une com o óvulo, o que vai acontecer aqui? Vocês colocam aí, ó, vão dar origem a um embrião que se desenvolverá e formará novos filhotes. Certo? De novo, vão dar origem a um embrião, aqui está o embrião, ó, juntinho, certo? Vírgula, que se desenvolverá e formará novos filhotes, certo? Lá em cima, no segundo, vocês vão marcar um X, apenas os animais que forem ovíparos, que nascem dos ovos. Vocês leem e marcam. Terceiro, faça no espaço abaixo um desenho explicando como ocorre a reprodução assexuada das estrelas do mar. Pode utilizar palavras para completar o esquema. Então, aqui já tem um exemplo no livro de vocês. Desenha desse jeito, aí tem que usar palavras, aqui tá mandando botar palavras. Desenho desse jeito, diz assim, ó. Aqui mesmo no desenho você bota: a estrela se partiu e deu origem a outra estrela. Só isso. Quarto quesito: leia as frases e descubra qual a palavra que as completa. Para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, é preciso que haja o acasalamento, né? O macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Se vai para dentro do corpo da fêmea, o espermatozoide com o óvulozinho dentro do corpo da fêmea, então vai ser fecundação o quê? Você vai botar lá, na fecundação interna, tá certo? E agora tem que ler aqui sobre o lebiste, né? O lebiste ou barrigudinho é um peixe encontrado em alguns rios do Brasil. Devido à presença de cores fortes e bonitas pelo corpo, esses animais são utilizados em aquários no mundo todo. Os filhotes do barrigudinho se desenvolvem em ovos localizados dentro do corpo da fêmea. Quando o desenvolvimento do embrião está completo, a casca se rompe mesmo,
e os peixinhos são expelidos para fora do corpo da mãe, certo? Os peixinhos. Então, vê, aqui está dizendo o quê? Que o desenvolvimento do embrião está completo, a casca se rompe e os peixinhos são expelidos. Então, vê só. Os filhotes, vou ler mais uma vez, veja só. Os filhotes do barrigudinho se desenvolvem em ovos localizados dentro do corpo da mãe. É aquela explicação que eu falei do tubarão. Aquela explicação aqui, ó. Que ele tem o filhote, né? Tem a fecundação do espermatozoide com o óvulo dentro do ovo e fica dentro do corpo da mãe. Como é que eles são chamados? Né? Tem aqui, bem escurinho, ó. São chamados disso aqui. Então, a fecundação dele é feita dele, do tubarão, certo? Aqui pergunta, de acordo com o desenvolvimento dos seus filhotes, como o lebiste pode ser classificado? Aí você coloca lá, ovovivíparos, certo? Sexto quesito, observe o desenvolvimento de filhotes de espécies diferentes. Tá? Aqui tem um pintinho, tá? E aqui é uma cadelinha, né? Com seu cachorrinho. Seu filhotinho lá dentro se desenvolveu. Seu embriãozinho ali. Quer dizer, já tá formado o cachorrinho, viu? Só falta nascer. Agora, responda aos questionamentos. Qual tipo de reprodução que originou os filhotes? Os dois tipos de reprodução são o quê? São sexuada ou assexuada. Todos os dois precisou do macho para se reproduzir, sim ou não? Se sim, vocês vão colocar reprodução sexuada. Certo? B. Qual é a diferença entre o desenvolvimento dos embriões acima? Aí você coloca aí. A galinha é um animal ovíparo, possuindo o desenvolvimento do embrião em um ovo fora do corpo da mãe. Certo? Então, a galinha, ela se desenvolve, né? O ovinho se desenvolve fora da mãe. Coloca isso aí, ó. A galinha é um animal ovíparo, possuindo desenvolvimento do embrião em um ovo fora do corpo da mãe. Já no cachorro, na cadelinha, o embrião se desenvolve dentro da barriga da mãe. Você coloca isso aí. E é classificada como vivíparo. Né? A galinha é ovíparo e o cachorrinho vivíparo, certo? Os seres humanos possuem um desenvolvimento embrionário semelhante ao de qual dessa espécie? Do ser humano, de nós. É o da galinha, que é do ovo fora da mãe, ou do cachorrinho, da cadelinha, que é interno. Aí você vai colocar lá, ó, semelhante ao do cachorro, com desenvolvimento vivíparo. Nós somos vivíparos. Todo mundo, todas as pessoas, certo? E aqui pede para ler, para poder responder embaixo. Vamos ler? Sem paz, certo? Em 2001, em um zoológico nos Estados Unidos, cientistas viram nascer um tubarão-martelo. Especial, o filhote tinha sido gerado apenas pela mãe, que não teve contato com nenhum macho de sua espécie. Era filhote sem pai. Um caso curioso que chamou a atenção dos estudiosos, certo? Se ela não teve um namoro com o macho, que reprodução é essa? Né? Tubarão-martelo, aqui tem o nome tubarão-martelo, né? Geralmente esse tipo de reprodução ocorre em seres invertebrados como abelhas e mariposas, entre outros. Mas alguns animais vertebrados, como répteis, aves e peixes, também são capazes de reproduzir desse modo. O mecanismo já foi observado, por exemplo, em dragões de Komodo, que viviam em cativeiro. Os cientistas que fizeram esta descoberta acham que essas ocorrências na natureza podem ser uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie está sendo ameaçada, né? Está ameaçada. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar,
geram sozinhos filhotes. Então isso aí vai ser uma boa, porque vai ter mais sem precisar do filhote. Não vai ficar em extinção. É isso? Olha aqui o dragão de Cômodo, né? Que faz sozinho seus filhotes, certo? Então vamos lá. Como se chama o tipo de reprodução comentado no texto desse tubarão aqui fêmea, né? Tubarão martelo. Ela aparece com essa reprodução aqui, ó, das abelhas, né? E sozinha faz o seu filhote, como é chamado, né? E o do dragão também, o dragão de Cômodo. Os dois fazem a mesma reprodução. Como é o nome da reprodução? Ela é assexuada, partenogênese, tá certo? Então você coloca só partenogênese, tá certo? Esse nome aqui escuro, você vai lá para a página 56 e coloca um escurinho, para não errar. Partenogênese, certo? Aí a outra pergunta. Essa forma de reprodução é sexuada ou é assexuada? Explique. Você coloca, é assexuada. Agora eu falei que era assexuada. Porque não precisa das células reprodutivas. É reprodutivas mesmo. Bote aí, assexuada, porque não precisa da junção reprodutiva do macho e da fêmea. Sozinho, né, a fêmea faz o seu filhote. Qual o possível motivo dado no texto para que esses animais utilizem essa forma de reprodução? Aí vocês veem no texto mesmo, aqui tem, ó, falando. Qual o possível motivo? Aí tem aqui, ó. Podem ser uma forma de aumentar a reprodução de animais em regiões onde a espécie está ameaçada. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, geram sozinhos seus filhotes. Não encontraram macho e aí sozinhas geraram seu filhote. Esses dois aqui do texto, né? Dragão de Cômodo e aqui tubarão martelo. E é o caso das abelhinhas e formiguinhas, não é? Por isso que a gente vê tantas formigas por aí, né? Porque as fêmeas, todas as fêmeas botam um monte de ovinhos. Imagina, né? Então, deixa eu ver se acabou aqui. Acabou. Depois a nossa aula vai ser sobre animais do passado, tá? Quem quiser dar uma lida, né? Muito bom sobre animais. Assistam, né? Quem estiver sem fazer nada, né? Terminar os estudos, né? Suas aulas, assistam sobre os animais, né? Para ficar por dentro deles, saber por dentro do assunto, por dentro deles não, né? Por dentro dos assuntos deles, porque é muito legal, você vai estar conhecendo isso aí melhor, certo? Canal Cultura tem, à noite, certo? Da Cultura, canal 11, tem na Sky e tem na Netflix. Até você ver a parte que mais interessa a você, né? Então, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa aula, boa atividade. Precisa paciência, leitura calma para poder entender ciências. Ciência é boa, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.